Aí está, e agora vamos apresentar os nossos convidados para falarmos de filosofia, mais concretamente da reintrodução da filosofia em Moçambique, percursos e perspectivas. E temos aqui o prazer de receber 3 convidados, nomeadamente o Dr. Carlos Machile, que é antigo reitor da Universidade Pedagógica. Boa noite, bem-vindo à primeira página. Obrigado. Ainda contamos aqui com a presença do Dr. António Xavier Tomo, que é chefe do Departamento de Ciências Filosóficas. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Também junta-se a nós um estudante, ele é finalista, está aqui a fazer o ensino de filosofia, chama-se Fernando Banze. Bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo. Olha, eu poderia até começar consigo, porque tenho assim alguma curiosidade em perceber se está a ler assim tantos livros, mas não podemos chegar agora para si, vamos mesmo para o antigo reitor, que é para falarmos da reintrodução do ensino de filosofia no ensino secundário geral. Como é que este processo todo decorreu, porque foi então uma jornada muito longa. Como é que a UP viu este processo todo? Muito obrigado. A reintrodução da filosofia na 11ª e 12ª classes teve como início em 1992. O presidente Chissano foi convidado à abertura do seminário filosófico da Conferência Episcopal Moçambicana. E levou consigo um vice-reitor, o professor Alcido Ngwenha. Ele, atento observador, notou que muitos dos graduados em filosofia não continuavam na teologia. E perguntou, assim, provocativamente, os que não terminam, que não vão à teologia, com 3 anos, bacharelato em filosofia, o que fazem? E disse a Ngwenha, vai estudar a possibilidade de aproveitarmos este recurso humano para prepararmos a introdução da filosofia na 11ª e 12ª classe. Na mente do presidente Chissano estava o liceu colonial que ele fez. Exatamente. Esta é a nossa crítica hoje. Que tinha a filosofia na 11ª, 12ª, eles chamavam pomposamente 6º e 7º ano dos liceus. Nós, quando acabou a introdução da filosofia no seminário, iniciamos o estudo. E, em contato com o Ministério da Educação, o professor Arnaldo Valente Nhavoto, procuramos as formas de introduzir o curso. Primeiro, pedimos ao seminário para nos dar o rendimento pedagógico, o aproveitamento pedagógico dos estudantes que tinham concluído o 3º ou 2º ano de filosofia. Portanto, esperamos 2002 a 1992 a 1980, para termos os primeiros graduados, ou os que poderiam aparecer. E tivemos um número suficiente. Com o aproveitamento pedagógico, fizemos uma análise circunstanciada e entrevistas a cada um deles. E iniciamos o curso. Os recursos humanos que tínhamos na UP para introduzir e reintroduzir a filosofia eram alguns de nós que tínhamos formação superior nas universidades, pontifícias universidades. Eu com licenciatura na Gregoriana, na década de 70, mas alguns colegas que já estiveram no seminário e tinham feito o ensino superior moçambicano, portanto, credenciados para estudar. Além deles, tínhamos o primeiro e o 2º grupo,
dos estudantes que foram para a Alemanha e a Rússia, sobretudo da Alemanha, que estudaram filosofia nas universidades. Quer dizer, foi um grande processo. Isso. Sim, é melhor para entender porque falamos de reintrodução. Exato. O termo reintrodução é mais do Severino Ngüenya para provocar, a dizer, antes não havia filosofia, nós é que introduzimos, mas reintroduzimos qual filosofia? Veremos daqui a pouco. Nós iniciamos justamente a preparar a introdução desses jovens, produzir os conteúdos programáticos com os que tinham sido graduados, sobretudo na Alemanha. As universidades de Marburg, Halle, Leipzig e Erfurt. Eles tinham um programa específico de filosofia para ensinar filosofia. Portanto, vieram qualificados. E primeiro dissemos a eles, vocês já estando na UP, por favor, preparem-nos um livro de apoio, um manual de filosofia para os estudantes da 11ª e 12ª. E precisamos de uma ponte, de uma pessoa que ficasse a tempo inteiro. Eu estava mais envolvido em história de África, porque vinha do Ministério da Educação, onde passei há 13 anos a lidar com os historiadores de África. E aqui tínhamos história de África e Ásia, e não história de África. Esta era a minha tarefa. O senhor presidente, o ministro da Educação também disseram, vão lá buscar o Severino Ngüenya. E eu e o senhor ministro da Educação, o senhor ministro da Educação e eu, neste caso, Arnaldo Valente Nhavuoto, fomos a Genebra, uma conferência internacional de educação, e fomos à casa dele convidá-lo para vir. A partir de 99, ele começou a ir e vir, e definitivamente veio, ficou conosco na UP, mas deu grande apoio a todas as instituições públicas, incluindo a Universidade de São Tomás de Moçambique. Este é que foi a reintrodução. Exato, é um breve historial. Este é o breve historial agora. Em que consistiu o trabalho? Produzir o texto, o manual de filosofia, que não era filosofia, mas introdução à filosofia. Exatamente. Em muitos aspectos melhor do que aqueles livros de filosofia de 6º, 7º anos do Liceu Português. Porque aqueles eram todos baseados na neoescolástica, escolástica renovada, porque a filosofia portuguesa é a filosofia cristã, do regime, não é verdade? E os manuais eram todos, falar de Marx, das escolas de Frankfurt, etc., era um pouco, falar como falar de comunistas, não é? Elas não lidavam muito a isso. Nós tivemos atenção. Segundo, nós já percebemos de uma outra questão importante. Nós tínhamos um recurso humano grande em filosofia em Moçambique, que são os seminários filosóficos, mas o primeiro seminário que ensinou filosofia é o seminário na Marcha, onde iniciaram a formação em filosofia, utilizando os temas e os conteúdos programáticos ou analíticos das universidades em Roma. Exato. As aulas eram em latim. Exato, mas conseguiram assim ter alguma percepção daquilo que foi a reintrodução da filosofia? Sim, nós pegamos, analisamos tanto o que era a formação de filósofos sacerdotes moçambicanos que estudaram a escolástica e como eles abordavam o mundo. Eles tinham uma visão já muito aberta. O primeiro grupo entra na marcha em 50. Estão vivos 2 daquele grupo. É o cardeal emérito Júlio Langa e o Miqueias Maloa, que está em Nuniaça. Os outros não me lembro, mas os que chegam até a 64, a 74, a 64 é Dom Jaime Gonçalves, falecido, Monsenhor Joaquim Mabuyang, também falecido, não é? Professor doutor Ezequiel Gwembe, jesuíta, falecido, Dom Governo, e
Paulo Manjate, esses bispos todos que desapareceram há pouco tempo. Exato. Ele é o grupo que estava na Namaja e constituíam um saber. Mas qual saber? A filosofia como sistema. Nós não introduzíamos um sistema filosófico. A filosofia como sistema, com regras que datam do século XIII para cá, é só a Igreja Católica que o ensina. Exatamente. É que nós introduzimos a filosofia como a filosofia fundamental para os vários domínios dos conhecimentos, com a descentralização ou desmontagem dos saberes, chamamos de monotécnicos, não é verdade? A filosofia tornou-se filosofia política, filosofia econômica, filosofia da cultura, filosofia da sociedade, da economia, da arte, isto é, da estética, com os vários ramos de todos esses domínios de saber, filosofia da educação, etc, etc. Exato. E até filosofia das religiões, que nós ministramos na própria UP. Então, vamos agora mesmo falar da UP, que em 2004, não é, introduziu a licenciatura em filosofia. Que aspectos é que sente que merecem relevância durante este, que foi talvez um tempo difícil ou desafiante para a Universidade Pedagógica? Sim, permita-me primeiro retomar alguns assuntos aqui que foram Fique à vontade, porque nós percebemos aqui um breve historial que foram aqui de tocados, todo o processo, não é? Exatamente, sim. Alguns assuntos foram tocados aqui por professor Machil. Primeiro é sobre o espírito do mês de novembro. O mês de novembro celebra-se o Dia Mundial da Filosofia, que é a terceira quinta-feira de cada mês de dezembro. Portanto, este ano calha dia 21. 21 de novembro é o Dia Mundial de Filosofia. E para o ano pode ser? Pode ser outra data, provavelmente dia 20 ou 19, é exatamente isso. É mesmo coisa dos filósofos. Essa maneira de pensar. Realmente é que esta data foi instituída em homenagem a Sócrates. Então, não se sabe ao certo que dia ele morreu, quer dizer, a data, mas há uma ideia que foi numa quinta-feira. Dali que há esta ideia de homenagear, por um lado, mas por outro lado também é a questão de consciencializar a sociedade, ao mundo, sobre a importância do ensino da filosofia, por um lado, por outro lado, sobre a importância da filosofia, assim como um sistema de pensamento. Também a outra questão aqui é relativamente a esta ideia da reintrodução da filosofia em Moçambique. Há 3 momentos importantes, marcantes, da reintrodução da filosofia em Moçambique, sobretudo na Universidade Pedagógica. O primeiro momento marcante é em 1997, começa o primeiro curso, que se chamou de curso intensivo de formação e ensino de filosofia, com aqueles estudantes que vinham dos seminários católicos ao que o professor Machil fez referência. Exato. Portanto, vinham do seminário católico, já tinham feito 3 anos de formação, com o nível de bacharelato, e a Universidade Pedagógica ministrou 2 anos, que corresponderia à licenciatura em 5 anos. E o segundo curso de formação é de 2000, formação intensiva, e o último é de 2002. Assim termina a formação intensiva. É com estes graduados dos 3 cursos de formação intensiva que se reintroduz a filosofia nas escolas secundárias. Estou a falar de Francisco Manhanga, Josina Machel, na Marcha também, essas escolas que estão aqui ao redor. Estrela Vermelha, não é? Exatamente, sim, sim. Então, depois dali, a Universidade Pedagógica, em 2004, ali que vou a questão que estavam a colocar, em 2004, reintroduz, coloca o curso de raiz de formação em filosofia, que é o curso de 4 anos. Então, é a partir de 2004,
que a universidade vem lecionando de uma forma, digamos assim, exaustiva a estes jovens, que o Fernando faz parte, e depois os outros que saíram de formação de ensino de filosofia. Exato. Então, foram esses jovens que garantiram a reintrodução de filosofia de Rovuma ao Maputo. Hoje, a filosofia ela é ensinada no ensino secundário geral, sobretudo 11ª e 12ª, ao nível do país, sem tirar nenhuma escola. E para além disto, também, graças a este trabalho que foi feito, o professor Machilo, o professor Severino, o professor Castiano, o professor Mário Viegas e o professor Fabião, que introduziram de facto este curso de filosofia, que até as universidades que hoje lecionam o curso de filosofia, boa parte dos docentes dessas universidades são indivíduos que foram graduados na Universidade Pedagógica. Naquela altura. Naquela altura. Refiro-me aos professores que estão na Universidade do Admundiane, os professores que estão na São Tomás, e boa parte desses professores foram formados, de facto, na Universidade Pedagógica. Este é o primeiro momento. O segundo momento é em 2008, quando a Universidade Pedagógica, a Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas, introduz o curso de mestrado. Portanto, em 2004 começa o curso de licenciatura, em 2008 reintroduz o curso de mestrado e em 2013 introduz o curso de doutoramento, o que significa que hoje Moçambique, a Universidade Pedagógica, tem uma formação já consolidada com a introdução dos doutoramentos. Significa que há muito trabalho produzido, há muita pesquisa, e é em torno dessas pesquisas que também temos algumas janelas em que se publica os trabalhos que esses estudantes e docentes têm, sobretudo as suas pesquisas. Refiro-me, por exemplo, temos aqui algumas obras. Portanto, esta aqui é a revista, né? Chama-se Revista Síntese, que é a revista da Faculdade de Ciências Sociais e Filosófica. Aqui há muitos trabalhos, muitos artigos que são publicados, de facto, nessa revista. Para além dessa revista, temos também esta revista com o título Curandeiro, que é mesmo a revista do Departamento de Filosofia. Aqui estão também alguns artigos e trabalhos dos docentes e estudantes da Universidade Pedagógica e dos outros que, de facto, têm publicado aqui os seus trabalhos. E, a partir do ano passado, começamos a produzir também alguns caderninhos, e são o resultado das comunicações que os professores têm feito, das palestras também que os estudantes participam, e no fim, de facto, tem-se publicado nestes caderninhos. Portanto, há muito trabalho que se faz, do ponto de vista da Universidade Pedagógica, do Departamento de Ciências Filosóficas e amparado pela Faculdade de Ciências Sociais e Filosóficas. Pois, realmente estou impressionada, é muito interessante quando se produz obras como resultado de alguma auscultação, e principalmente quando se trata de estudantes. É por isso que passamos aqui para o estudante Banze. Então, como é ser estudante de filosofia? Já é finalista. Pois é. Como é que pensam os filósofos? Falaram aqui de Sócrates. Já está assim a pensar que nem ele, ou nem por isso? Na verdade, o Sócrates está mesmo a entrar em mim. Acho que está para mim usar o Sócrates. Vamos lá. Bom, primeiro o sentimento é de gratidão, ter que estar aqui com quadros que testemunharam mesmo o processo de reintrodução de filosofia. E eu estou aqui mesmo para assistir à passagem do testemunho. Eles se vão e a passagem, o testemunho vai ficar comigo. Agora, ser estudante de filosofia, primeiro diria que é ir contra o esperado. Porque socialmente existe aquela ideia de que a nossa sociedade como tal é aquela que é imediata. Então, surgir, por exemplo, um membro da família, neste caso eu como estudante, a fazer filosofia, estou a contrariar aquilo que meu pai esperava de mim, porque ele esperava que eu fizesse um curso técnico, um curso que provavelmente traga ganhos imediatos. Ou seja, ainda não se tem a ideia plena do que é filosofia,
e quais são as vantagens de cursar a própria filosofia. E esta mania tem como consequência na ideia de nos projetar em função do curso, ou seja, projetar o sucesso de um determinado estudante em função do curso que está a fazer. Se eu, por exemplo, digo que eu faço filosofia, sempre tem aquela tendência de profetizar o meu futuro ao fracasso, porque filosofia é aquele curso que não vai dar, vamos dizer, ganhos imediatos. A ideia é de olhando filosofia. mais para resultados financeiros e resultados financeiros, para ciências exatas como a melhor saída, não é? Exatamente, exatamente. Então a grande luta está mesmo na percepção plena daquilo que é filosofia e quais são os ganhos que a própria filosofia pode trazer. Mas primeiro tem que se limar a ideia de que limar-se a ideia de que ao fazer filosofia não terei ganhos, vamos dizer, imediatos. Tem que se limar aquela ideia, porque a filosofia como tal, tudo bem que não vai me trazer ganhos imediatos, mas olhando a própria filosofia como tal, vai me dar outros ganhos que não sejam mais monetários, que não sejam mais materiais. Tem uma outra componente que a filosofia nos traz, que é a questão de como podemos assumir essa ideia. A filosofia como tal nos traz a ideia de um ganho espiritual, um outro ganho que seja mais ideal, ou seja, a forma de pensar nas coisas, a forma como nós estamos e encaramos o mundo, ou seja, é uma outra vertente do ganho de filosofia, não só no materialismo. Exato. Eu vou pedir aqui a opinião do antigo reitor e também do doutor aqui sobre esta particularidade que o Banzi tocou aqui, porque eu sei que nós temos lá em casa pais encarregados de educação, até mesmo alunos que estão a acompanhar o programa e têm também se debatido bastante com esta questão dos pais estarem a interferir na escolha da formação do seu educando, olhando para ganhos e olhando simplesmente para ciências exatas. Temos sim qualificações em alguns licenciados, não é? Que foram colocados no mercado de trabalho. E eu prefiro aqui não citar em que aspectos ou em que pontos eles foram parar. Acho que o doutor pode muito bem fazer referência a isto. Sim. Realmente, o curso que nós estamos a dar na Universidade Pedagógica é o curso de ensino em filosofia. Curso de ensino em filosofia. Os graduados do ensino de filosofia, o primeiro mercado que eles têm é de ensinar. Então, eles são graduados e vão para as escolas secundárias ou para as universidades para dar aulas. Mas também temos alguns outros que fizeram ensino de filosofia e estão a trabalhar em outras áreas. Exato. Temos alguns que estão no jornalismo, outros estão até nos bancos. Há estudantes que estão nas embaixadas, estão a trabalhar nas embaixadas, há muitos no Parlamento, alguns foram nossos estudantes, estão aí no Parlamento. Então, quer dizer que a filosofia pode e pode muito mais, dependendo de facto das ferramentas que o indivíduo foi adquirindo e como é que ele cultiva essas ferramentas. Portanto, a ideia da filosofia é de facto dar ao indivíduo a forma de pensar, a forma de refletir, a forma de encarar a vida, de responder os desafios que a vida propõe-nos, a vida condiciona-nos. Então, a filosofia dá essas ferramentas. Portanto, depende de facto de como é que o indivíduo, com essas ferramentas que foi adquirindo, como é que ele encara a vida e aproveita as oportunidades que a vida nos oferece. E há muitas oportunidades que estão ali. Então, o importante, de facto, é saber como aproveitar essas ferramentas. Exato. Professor Machine, nós olhamos aqui para a filosofia ontem, não é? Já fez aqui uma radiografia daquilo que foi. E hoje, futuramente, filosofia. Olhando um bocadinho para aquilo que é o lema deste ano. Eu penso, e muitos dos meus colegas, que não saudamos, não é verdade? Sim. Os colegas na UEM, na São Tomás e na nossa instituição, e os estudantes todos da 11ª, 12ª classe, que hoje a TVM nos convoca para exibir o que sabemos, não é isso? Para mostrar que, de fato, a filosofia é muito importante. O futuro para Moçambique. Nós iniciamos um debate, baseado também num estudo da filosofia no mundo.
e pegamos nas experiências lançadas pela Unesco. Em Moçambique, quem conhecia bem e lançou-nos na década de 90 foi o doutor, o professor, para mim é professor, Luiz Bernardo Onuana, quando era membro do Conselho Executivo, quando ele lutava para fazer a ilha de Moçambique patrimônio mundial. E nos contatos que tinha na Unesco, onde ele foi membro do Conselho Executivo, apercebeu-se que a filosofia tinha um grande alcance, não apenas o saber falar ou gingar, mas também para sustentar todas as ciências, incluindo as naturais. Os conceitos de geometria não euclidiana são conceitos lógicos. A teoria de relatividade, não é? Toda a ciência nuclear hoje tem muito a explorar das experiências da filosofia, não só da sua aplicabilidade. Voltando para Moçambique, o que é que nós temos em vista? Nós iniciamos uma reflexão. Exatamente. Conhecendo que em toda a Europa, tanto oriental como ocidental e na América do Norte, a filosofia, isto estudamos cuidadosamente, a filosofia é introduzida na 4ª classe em todo o mundo, incluindo a escola portuguesa, aqui no Mercado do Peixe. Em Maputo, introduzem filosofia na 4ª classe. Há especialistas que produzem conteúdos para motivar as crianças a entenderem a filosofia e criar uma base cultural antes de estudar os vários temas da filosofia. O que nós estamos a discutir, eu sei que isto que quer você, não é isso? Que nós digamos o que estamos a fazer. Estou autorizado pelo meu diretor de faculdade dizer, e o meu chefe do departamento, eu dependo dele. Ainda bem que o chefe está aqui. É meu chefe do departamento. Pode dizer tudo mesmo. Nós estamos a discutir, estamos em coordenação com o Ministério da Educação para introduzirmos a filosofia no ensino secundário todo. E o trabalho está em frente. Trabalhamos com a coordenação por parte do Ministério do INDE e da UPE, do nosso Departamento de Filosofia. Penso que dentro de um ano, mais que tardar, proporemos superiormente a decisão de introduzirmos a filosofia já no ensino secundário. Muitos dizem para introduzirmos, de acordo com o novo sistema de educação, aprovado em 2018, não é? Introduzirmos toda a 12ª classe. Isto para nós é um recuo grave, porque de 10ª classe, 11ª, 12ª, a cultura filosófica está logo no início. Temos que negociar cuidadosamente, pacientemente, não é verdade, para o efeito. É verdade que a filosofia é considerada por muitos desnecessária. É aquela ciência com a qual, e sem a qual o mundo vai tal e qual. E não é verdade. Exato. Não é? O mundo não vai tal e qual, já foi provado e que não vai é verdade. bem sem a filosofia. Sim. E por isso, na Igreja Católica, a filosofia é propedêutica, é preparadora para a teologia. Exatamente. Hoje a teologia, em todo caso, nós ouvimos muitos, até católicos, que dizem que teologia não é manuais de discutir essências de Deus. Ninguém sabe quem é Deus, mas nós qualificamos essência, substância, tudo isso. Mas a teologia hoje, nós dizemos, é a linguagem do homem sobre Deus. Exatamente. Então vamos entrar para aquilo que serão as festividades, aquilo que está agendado pela Universidade Pedagógica para assinalar a passagem desta efeméride. Estamos já a chegar ao fim da nossa conversa. Sob o ponto de vista das comemorações, a primeira já é esta,
né? Exato. Esta é que é a grande comemoração pelo facto de termos sido concedido esse espaço. Em noite da segunda-feira, primeira página. Exatamente. Então estamos mesmo na primeira... Nós é que nos sentimos honrados. Estamos mesmo na primeira página. Exato. Então esta é uma das grandes oportunidades, o que quer dizer que programamos ao longo deste todo mês de novembro estas palestras, estas comunicações, que é para de facto trazermos a parte científica destas comemorações do Dia Mundial de Filosofia. E depois, no dia 28, 29, teremos também uma conferência internacional. Então estarão aqui conosco as pessoas que vêm de fora de portas, fora do país, e também alguns vêm das províncias para celebrar conosco esta data que é o Dia Mundial de Filosofia. Então 28, 29 há essas celebrações, e no dia 29 vamos concentrar todas as nossas atividades científicas no período de manhã, e no período de tarde será um momento de lazer, de fazer aquele passeio filosófico que se chama o páreo patético, né? Então vamos ter este momento deste passeio filosófico, de pensar sobre aquilo que temos feito na universidade, no departamento, na faculdade, mas também vai ser um momento de facto sublinhar esta importância da filosofia, que é pensar a política, pensar a economia, pensar o direito, pensar em todas as áreas, a religião. Resumidamente. Exatamente. Então a filosofia de facto é isto, é pensar e depois dizer, olha, o melhor caminho é aquele, o melhor caminho é este, que é de facto na questão de valores, que a filosofia quer colocar é valores, pensar sempre que tipo de homem, que tipo de sociedade Moçambique precisa, que tipo de homem o país precisa, que tipo de sociedade que nós temos de produzir. Então a filosofia de facto dá-nos essas ferramentas para podermos pensar isso e propormos. Nosso muito obrigado, ficamos sem tempo e sentimos aqui que o doutor disse de uma forma resumida tudo. Então, ótimas festividades, sucessos, esperamos contar com vocês em próximas ocasiões aqui no Primeira Página.